Muito bem, galera! Começando aqui mais uma imersão para falar sobre esse período de transição que a gente já está vivendo, né? Dezembro começou, a gente piscou, dezembro chegou. Agora, quando a gente piscar de novo, a gente já está em janeiro, né? 2026 já está aí. E esse ano de 2026, ele vai ser um ano muito poderoso em muitos sentidos que a gente vai falar hoje, né? Vou trazer aqui um overview de tudo que vai rolar, qual é a energia, qual é a frequência, o que que a gente pode fazer para se preparar para esse novo ano. Vai ser um ano intenso, vai ser um ano desafiador. Se 2025 não foi muito fácil para a grande maioria das pessoas, 2026 pode não ser também. E a gente vai falar o que pode rolar, né? Os prós, os contras e como se preparar para que a gente absorva o melhor deste novo ano que está chegando também, porque vai ter muita coisa boa de 2026 chegando para nós. Mas sim, eu não posso negar e nem esconder de vocês que vai ser um ano desafiador em muitos sentidos, né? Principalmente, eu estava aqui me preparando, deu até um friozinho na barriga, porque eu falei, meu Deus, 2026 é um ano que vai determinar os próximos 9 anos da vida de vocês. Acho que isso é o mais importante de tudo de 2026, porque ele é um ano que na numerologia é regido pelo um. E toda vez que um novo ciclo começa e nós estamos sendo regidos por um número um na numerologia, no ano universal, que é o caso de 2026, justamente pela soma dele fechar no um, né? Quando reduzimos tudo em um único algarismo, nós temos um 1. E o um mostra pra gente que é o início, que é o começo. Mas o começo de quê, Kátia? De muitas coisas que a gente vai falar aqui. Principalmente o começo de um novo ciclo de 9 anos. Porque dentro da numerologia pitagórica, nós somos regidos por ciclos de 9 anos. Tanto na nossa numerologia pessoal, quanto na numerologia universal, que é o caso do ano nesse 2026 aí, né? Então, quais são os prós, quais são os contras, o que que vai estar favorável para este novo ano, o que que a gente tem que ficar presente para não cair em algumas armadilhas que 2026 pode trazer. E principalmente, eu sei que muitos que estão aqui são terapeutas ou querem ser terapeutas. E tem muita coisa boa para terapeuta no próximo ano, se a gente estiver alinhado com a energia de 2026. E é o que nós vamos falar aqui. Galera, eu sei que vocês já estão dando uma boa noite por aqui no chat. Legal, Manu já perguntou aqui quem está chegando pela primeira vez. Alguém que está aqui hoje assistindo não quer ser terapeuta ou não é terapeuta? Acho que todos são, né? Mas só para tirar uma dúvida aqui, porque daí eu posso focar num conteúdo bem voltado para quem vai ser ou para quem já é terapeuta, tá? Caso alguém não seja, é só comentar. E então, é, vai ser um ano, sim, que assim como muitos que já vêm se configurando nesses últimos anos, tem um impulso maior para que quem está nesse caminho de ajudar pessoas possa ter também uma ajuda extra, né? Uma ajuda aí do divino para que a gente possa expandir o nosso trabalho. Neiva, você não é terapeuta, mas pretende ser ou nem pretende ser? Quero ser, quero não. Já sou terapeuta integrativa. Tá, ótimo. Porque sim, a gente sempre está muito amparado pelo plano maior, né? E todos que se colocam à disposição, beleza, Neiva. Então, tudo certo, estamos alinhados. É, quando a gente está nesse trabalho, quando a gente se coloca à disposição para poder orientar pessoas, para fazer esse trabalho, né, espiritual, energético, vibracional, que de certa maneira engloba o nosso trabalho, a gente sempre tem uma força extra, né? E cada ano essas forças são canalizadas para alguns pontos, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, para a gente iniciar o nosso encontro, eu quero começar falando para vocês, perguntando principalmente, né? Quem aqui tá sentindo? Mas eu quero que você consulte seu coração agora, que parece que 2026 vai ser o seu ano da virada. Sabe aquela sensação, cara, 2026 vai ser um ano bom para mim.
Não sei o que vai acontecer, mas eu tô com aquela sensação dentro de mim que parece que algo bom tá chegando. Coloca eu aí nos comentários que eu quero saber. Porque a imersão é justamente para isso, para que a gente possa sentir e entrar nessa frequência de que o novo ano que está chegando vai ser o nosso melhor ano. Porque eu sempre digo que a cada final de um ciclo e o início de um novo ciclo, nós temos que entrar com essa garra, com essa energia, sabe? Tipo, cara, eu tô com essa sensação, é o meu ano, é o ano da minha virada, é o ano para eu iniciar os meus projetos, porque sim, 2026 tem uma força extra que vai impulsionar os nossos novos caminhos, os novos projetos, as novas energias, tudo aquilo que a gente colocar na nossa vida em pauta, como o início, o começo, o novo, vai ganhar um impulso em 2026. A armadilha disto é você não ter paciência para esperar as coisas acontecerem, porque ele vai ser um ano acelerado, ele vai ser um ano que vai empurrar. Se você não quiser ir, você vai ser empurrado. Não tem muita escolha, não, tá, gente? Na astrologia, 2026 vai ser regido por Marte, que a simbologia, a mitologia por trás, fala que é o deus da guerra. Então a gente vai travar batalhas internas muito fortes em 2026. Por isso que a gente precisa fazer os nossos alinhamentos agora. Porque é como se a gente tivesse, né? Até falei na aula do Top Terapeuta esses dias. É como se a gente estivesse passando por uma transição em que 2026 está aqui, 2025 está aqui, né? O velho ano está indo embora e o novo ano está chegando. Então é como se estivesse fazendo isso aqui. Novo ano chegando, velho ano indo embora, né? Então é como se a gente estivesse num período de transição. E dezembro, ele é considerado, está sendo considerado pelos astrólogos principalmente, né? Um mês mágico. No sentido de que existem algumas configurações durante este mês onde tem uma configuração astrológica muito interessante que forma uma estrela de 6 pontas, uma estrela de Davi. Só que eu não lembro quais são os planetas que vão estar em conjunção. Mas esses planetas que vão estar em conjunção, eles são planetas que mostram a nossa conexão com o eu superior, com o divino, muito mais apurada. Então, o mês de dezembro, gente, é um mês para ficar muito conectado com a nossa intuição, para fazer terapia, para fazer meditações, para ter uma regularidade maior, para que você consiga sentir no seu coração, na sua essência, na sua alma, os seus próximos passos, tá? Porque normalmente sozinho a gente tem muito mais dificuldade de encontrar os melhores caminhos. Justamente porque a nossa tendência é manipular esses caminhos. Eu acho que eu sei o que é melhor para mim, e às vezes eu não sei muito bem, não. Porque eu vou ser tendencioso. E quando eu me coloco à disposição para fazer um processo terapêutico, uma sessão de alinhamento, algo com alguém, esse alguém vai ser neutro. Ele vai conseguir te conduzir, ele vai conseguir te mostrar, né? Olha, talvez o caminho é por aqui. Vamos olhar para esse caminho juntos, né? Vamos trilhar um pouco esse caminho para ver o que acontece. Então, é interessante porque aí os seus planos do próximo ano, eles vão estar muito mais alinhados com você. Então, fique presente, porque pode ser que você caia numa armadilha de querer tanto o novo, tanto o diferente, que aí você vai para caminhos que às vezes não é a hora de ir ainda, ou, né, espera um pouco, ou talvez já seja a hora e você está esperando, entende? Então, fazer esses alinhamentos, especialmente no processo terapêutico, se você quer fazer um mapa de alguma coisa, aproveite para fazer agora. Faça os seus movimentos internos, os seus rituais matinais e dê uma atenção maior nesse mês de dezembro, porque é como se a gente estivesse recebendo a inspiração direta do divino, tá? Aproveitem, especialmente no primeira quinzena agora de dezembro, a gente vai estar muito conectado com a fonte. Então aproveitem. Por quê, gente? Isso é providencial, né? Olha como a providência divina é incrível. Essa inteligência maior está preparando a gente para entrar 2026 com o pé direito, literalmente, né? Então é importante você se conectar para que você sinta qual é o melhor caminho, ó. Galera, tudo achando que tá no ano da mudança, né? Tá no ano de se conectar com a virada, a grande virada. E sim, se a gente entrar com essa energia, só que ao mesmo tempo que a gente tem essa força interna que mostra que eu vou chegar no meu ano, que as coisas vão acontecer para mim, eu não posso querer manipular e nem mesmo criar grandes expectativas.
Porque se eu crio expectativa, ou se eu tento manipular o processo, eu não abro espaço também para a vida me apresentar coisas novas. Eu me coloco à disposição do novo e eu permito que a vida flua, que eu entre num fluxo em que as coisas me mostrem qual é o melhor caminho para mim, né? Então, também é importante a gente ficar presente para isso. E por que a importância de tudo isso que eu tô falando? Porque essa ajuda extra do plano espiritual agora, todo esse alinhamento que a gente pode fazer no mês de dezembro, vai determinar os nossos próximos, lembra? 9 anos. O que você fizer em 2026 é como uma semente que você vai plantar nas suas ações, nas suas atitudes, naquilo que você escolher viver e que tende a perpetuar para os próximos 9 anos. Por isso que 2025, galera. Como foi 2025 para você? Foi desafiador ou foi tranquilo? Foi difícil, foi intenso ou foi ok? Foi fácil, foi leve? Se alguém quiser comentar no chat para eu saber, quero saber se eu tô sozinha ou se eu tô com vocês nessa. Porque eu confesso para vocês, fazia tempo que eu não tinha um ano tão desafiador. E esse ano, na minha numerologia pessoal, não era para ter sido tão desafiador, não. Mas eu era uma energia psíquica, era uma energia universal que pairava. Então, todos os casos de consultório que eu atendi, todas as pessoas que chegaram até mim, claro, estavam em ressonância comigo, todas tinham muitos desafios. E o que que acontece? Por que que tava tão desafiador? Olha aí, ó. A galera toda tá concordando comigo. É, tá na mesma frequência, né? Porque 2025, ele era um ano em que as verdades vieram à tona. Então não foi fácil de engolir, eram verdades inconvenientes. Eram decisões que precisavam ser tomadas para ciclos se encerrarem. Ó, todo mundo sentiu que foi um ano difícil, né? Não foi fácil. Foi o ano da minha vida, fim de um relacionamento. Ó, mas olha que interessante, a Regina já tá contando aqui que também passou por um encerramento de ciclo, né? Que finalizou coisas. 2025 foi intenso para mim também. Tanto que este ano eu e o Ronaldo, meu marido, tivemos desavenças que a gente nunca teve em 23 anos que a gente tá juntos. A gente tava até falando disso esses dias. Nos dias ali, depois, eu acho, do nosso aniversário de casamento, a gente teve umas desavenças que a gente nunca teve. De ficar, assim, algumas horas sem se falar direito. E isso nunca tinha acontecido conosco. Por quê? Porque tava. Vou ter que falar um nome aqui, gente, mas é, tipo, tava revirando as tripas de todo mundo. Literalmente. Até ele sentiu, né? Então, claro, como a gente tem um diálogo muito aberto, a gente tem uma convivência muito bacana, então a gente sentou, a gente conversou, a gente alinhou muita coisa, mas sim, em muitos pontos foi um ano de muita tomada de decisão no sentido de saber o que que eu quero e o que que eu não quero mais para minha vida. Principalmente, tá? Esse ano era um ano para decidir o que você não quer mais e você tem que deixar em 2025 o que não faz mais sentido. Por isso que ele foi desafiador. É, olha aí, ó. Todo mundo sentindo que foi por aí. Encerrei um ciclo de trabalho que havia me adoecido, muito desafiador, de finalizações de ciclo mesmo, muito desafiador. É. Então, gente, o convite é por isso que a gente tem essa ajuda espiritual extra do divino agora em dezembro, porque é para realmente ter a clareza necessária para soltar o que te prende, para olhar para o que não faz sentido e dizer, cara, isso aqui não vai comigo para os próximos 9 anos. Porque se você arrastar coisas de 2025 que não fazem mais sentido para 2026, lembra, é 9 anos com isso de novo. Então você precisa tomar uma decisão e um posicionamento do que você realmente quer para você e saber o que você não quer. Isso também inclui amizades, ambientes, né? Como disse a Sônia aqui. Esse ano está separando os fortes, exatamente. É, os preparados dos amadores, né? Quem está realmente se colocando à disposição é o joio do trigo mesmo, como sempre vem sendo nos últimos anos. Só que está ficando cada vez mais intenso essa história da separação do joio do trigo. O que que é isso, gente? Eu percebo e nas minhas canalizações, nas minhas restaurações energéticas, eu sinto muito e eu percebo muito vindo do plano espiritual um aviso muito profundo do quanto eles estão olhando para nossa índole. Pessoas de má índole
São pessoas que vão sofrer muito daqui pra frente. Já estão sofrendo. Pode parecer que não, tá? Mas vão sofrer muito. Então, quanto mais a gente for autêntico, quanto mais íntegro a gente for, em todos os sentidos, tá? Eu nem tô falando só de ser mau caráter. Eu tô falando de a gente também não ser mau caráter com a gente mesmo, porque às vezes a gente é bonzinho com os outros, mas a gente é muito mal com a gente mesmo. A gente não é íntegro com a gente não faz as coisas que a gente gostaria ou quer fazer para nós mesmos, né? E aí a gente deixa de ser autêntico com a gente, mas a gente é bonzinho, autêntico e íntegro com todo mundo. E conosco. O quanto você está sendo de boa índole com você? O quanto você está olhando para quem você é de verdade, mas não só para os pontos negativos, para o que faz falta, para o que não tá bom, mas para o que tá bom também. Quantas vezes por dia você se elogia? Quantas vezes por dia você faz declarações de amor para você? Eu tenho feito mais isso nos últimos anos. E a diferença é gritante. Porque a gente adora brigar com a gente mesmo, né? Adora puxar a nossa orelha, mas elogiar muito menos. Claro que a gente cresceu sempre sendo muito mais, chamando muito mais atenção, né, pelos nossos erros do que pelos nossos acertos. Infelizmente, a gente era muito mais punido quando errava do que elogiado quando acertava, né? Então a gente meio que cresceu nesse condicionamento de olhar muito menos para as coisas boas que nós somos, né? Então, meu convite hoje é: comece a observar também quais são as coisas boas que vão perpetuar nos próximos anos com você. Sua boa índole com você, as coisas boas, as declarações que você faz para si, né? Observe isso também. Posso dizer que foi um ano desafiador, mas uns desafios tranquilos para mim. Mudei minha forma de pensar e agir. Isso para mim foi um grande desafio, autoconhecimento profundo. Uhum. Muito desafiador, muito despertar. Uhum. Sou o maior crítico de mim. É, eu sei bem, Ronaldo, não sou diferente, não. Mas tô aprendendo a inverter um pouco isso, sabe? Tipo, criticar menos, elogiar mais. Ter as minhas declarações diárias pra mim mesma. Declaração de amor mesmo, sabe? Pra mim mesma. Eu comigo mesma. Porque ninguém vai fazer isso. Sou eu que tenho que fazer, né? Não brigo mais comigo, só celebro e me elogio. Uhum. Desde o portal 10 do 10, o que não é para ficar está saindo. E por aqui estou tomando decisões que adiei até os dias de hoje. Estou no início da travessia, mudança de profissão por 50 anos. Rever minhas crenças é confuso, mas ao mesmo tempo está sendo satisfatório. É, eu sei que é confuso mesmo. No início parece ser muito difícil, mas daqui a pouco as coisas vão se alinhando, porque as decisões que a gente não toma também são decisões. Não tomar uma decisão também é uma decisão. E às vezes o custo de não tomar uma decisão é muito mais alto do que de ter tomado uma decisão e ter definido quem você vai ser daqui para frente, né? Então, um overview rápido aqui de coisas, né, que foram do ano de 2025. 2025 era um ano de expansão, está sendo ainda, né? Porque a gente está em transição, a gente ainda está vivendo um pouco de 2025. Um ano regido por Júpiter, que tinha sim um potencial de crescimento, só que de tudo, né? Não só das coisas boas. Aquilo que a gente cultivava tinha potencial de expansão e de crescimento. Por isso que tá pedindo muito esse olhar profundo, né? Essa busca interna, esse alinhamento interno o tempo todo, né? Ele foi um ano que mostrou as verdades, como eu falei, no sentido de a gente saber o que realmente faz sentido, como também já falei antes, né? E por quê? Só é possível você ir para um novo rumo na sua vida se você deixar o velho. Então, não dá para seguir no próximo ano com coisas que não têm mais sentido, né? O que que eu percebi? Nas sessões, nas demandas, especialmente agora nesse fim de ano, que a coisa tá mais intensa ainda para quem não tá decidindo, para quem não tá soltando o velho, para quem tá insistindo em coisas que não é mais para insistir, é como se as pessoas estivessem chegando aqui dizendo assim, Kátia, eu tô no meu limite, não aguento mais. Então, vamos embora olhar para o que precisa, né? Vamos resolver dentro de você essas pendências para que você possa abrir espaço para o que está chegando, né? E aí a gente percebe que as pessoas que estavam mais conectadas com isso, que estavam mais dispostas, mais disponíveis,
foram as que conseguiram ter um resultado mais definitivo nos dias ou nos meses subsequentes, né? Ou seja, o tempo foi passando e as pessoas foram sentindo as mudanças acontecendo como tinha que ser. Então, é uma questão de eu soltar e ao mesmo tempo confiar que algo melhor está chegando. Porque tudo que eu deixo para trás, que não faz mais sentido, abre espaço para outras coisas que às vezes eu não estava prestando atenção naquilo. Porque eu estava pegado ao velho, velhos padrões, medos, amizades, como vocês colocaram aqui, ambientes que não me fazem bem. Então, faz essa análise agora, você ainda tem o mês de dezembro para isso, para você realmente abrir espaço para algo novo chegar. Porque não há espaço quando a gente não solta o que tem que soltar. Esse desapego, ele não é uma perda. Porque às vezes a gente pensa que desapegar é igual a perder algo. Não. É deixar tudo mais leve para que você siga o caminho com leveza. Porque senão você vai carregar o peso do velho e ainda vai absorver as coisas novas. Acaba ficando muito mais pesado, né? Então, o convite é justamente esse. Agora eu quero fazer uma reflexão que eu fiz lá nos grupos dos alunos sobre quem você era, quais escolhas você fez lá no final de 2024. Faz uma retomada bem rápida. Quem você escolhia ou escolheu ser lá naquela época? E como que você ultrapassou esse ano, olhando do ponto de vista de você com você mesmo? Se você olhar para o seu eu de 2024 e para o seu eu de agora, de 2025, você consegue gostar mais desse lugar de hoje? Faz mais sentido esse lugar que você está vivendo agora? Porque aí a gente está no caminho. A Kátia faz. Eu sei que teve os desafios aí, eu sei que não foi fácil 2025, mas ao mesmo tempo eu tô aqui firme e forte. E eu acho que aonde eu cheguei tá ok. Agora é daqui pra frente. Beleza, né? E aí, quando a gente fala sobre essa reflexão, ela também é importante para sinalizar se eu tô no caminho. Ah, não, 2024 foi muito melhor do que 2025. 2025 eu não tô tão bem como eu tava em 2024. Opa, para um pouquinho. Para. Será que você não tá tão bem em 2025 ou será que 2025 te convidou a fazer alguns movimentos que você não tava afim de fazer e agora é checkmate, porque é fim de ano? Tem que fazer. Então, às vezes dá aquela sensação de, ai meu Deus, não tá tão bom. Mas às vezes não é isso, não é essa a questão. É que você está escolhendo carregar o mesmo eu para um novo ciclo de vida que está nascendo. Então, observe isso. Às vezes não é que tá pior ou não é que não tá bom, é que você está escolhendo seguir no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, e talvez seja a hora de você abrir espaço para o novo, porque a gente já está em transição para que o novo se apresente, né? E quem está no fluxo já começa a perceber novos caminhos aparecendo, parcerias novas chegando, novas relações chegando, coisas se movimentando, porque já estamos entrando na frequência do novo ano, né? Dentro da numerologia, a transição do ano acontece do dia 31, né, de dezembro para o dia 1º de janeiro. Saímos de um ano, entramos no outro. Claro que essa transição já vem acontecendo, como eu disse, novembro, dezembro, a gente já começa a sentir a energia do novo ano. Na astrologia, a mudança do ano acontece no dia 21, ou 21, acho, ou 22 de março. Acho que é 21 de março, né? Quem é astrólogo sabe bem. No dia 21 de março vira o ano, então a gente sai do ano de Júpiter para entrar no ano de Marte. Júpiter é regido por Sagitário. Então, esse ano ele foi um ano assim de também muito amparo espiritual, de muita inspiração divina chegando. Foi um ano de expansão, como eu falei, de potencial para crescimento, para prosperar, para muitas coisas, mas tinha um porém aí. Era preciso encerrar ciclos para que as coisas fluíssem. Então, se a gente ficou apegado, se a gente não soltou, se a gente insistiu no que não era para insistir, foi desafiador, né? Por outro lado, nós vamos entrar então, a
a partir de março, principalmente, mas o ano já começa a movimentar antes, então janeiro, fevereiro a gente já vai começar a sentir a energia de Marte chegando. Marte, ele é, como eu disse, o deus da guerra, então nós vamos travar muitas batalhas internas, e ele é o regente de Áries, do signo de Áries. Ou seja, é o início, é o começo, é o que tem pressa, quer resolver para ontem. Então, assim, a nossa paciência vai estar -10 2026, tá? Cuidado, quem já tem uma tendência a ser impaciente pode ter mais impaciência, mais ansiedade, né? Por quê? Porque é um ano que acelera as coisas, é um ano que pede movimento. Então, terapeutas de plantão, pessoas que são muito acomodadas, pessoas que são muito procrastinadoras, 2026 vai balançar as estruturas, porque a pessoa não vai ter escolha, ela vai ter que se mexer. E se a gente também dá umas procrastinadas, a gente vai ser empurrado para se mexer. É um ano que exige muito movimento, sabe? E estando preparado, a gente consegue se alinhar muito mais para que esse movimento de aceleração seja saudável para gente. Porque ano que vem, ó, agora vem as dicas para os terapeutas, gente. Façam muito conteúdo falando de burnout, de ansiedade, de procrastinação. Por quê? Porque essas coisas vão mexer muito com as pessoas. Pessoas que são aceleradas, elas vão ficar em 1000 volts, mais ou menos. Não é nem 220, é 1000. Entende? Então, as pessoas vão cansar muito rápido, elas vão sentir desgaste, elas vão perder vitalidade fácil. E isso se aplica a todos nós, né? Porque se a gente não tiver os nossos rituais de oxigenação, como eu falo, rituais para a gente dar uma acalmada, momentos para dar uma respirada, ter os nossos momentos, a gente também vai entrar nesse bolo aí. E aí a gente vai ficar com a paciência -10, tudo vai ficar, deixar a gente pavio curto, sabe? Explodir fácil. Por quê? Porque é o Deus da guerra. Então é como se a gente estivesse em guerra com a gente mesmo, com o mundo, com a vida o tempo todo, se a gente não se alinha. Então é preciso que a gente tenha esse autocuidado, né? E a gente vai receber pessoas no nosso consultório, nos nossos atendimentos, que provavelmente vão estar assim, pavio curto, sem paciência, brigando com todo mundo, discutindo, né? E aí a gente vai poder orientar as pessoas em relação a isso também. O que é muito bom porque é promissor pra gente, né? Como profissionais dessa área. Deus do céu, que foi 2025, só não parei no hospital, de resto tudo aconteceu. É, Karine, eu sei bem. Estou fazendo transição de carreira e deixando muita coisa velha. Ótimo. Melhorei muito, tomei muitas decisões, me cuidei, soltei muitas coisas e sei que estou mais segura e no caminho certo. Opa! Faz total sentido o que quero para mim daqui para frente, depois que consegui me livrar de alguns padrões que me paralisavam. Por exemplo, comecei a meditar, consegui controlar minha insônia. E o melhor de tudo, realmente mergulhei de cabeça nas terapias, tendo como princípio ser terapeuta e seguir o meu propósito. Ótimo, Vanessa. 2024 eu desenhei o mapa do meu 2025. Não foi perfeito, mas foi o começo. Hoje eu olho para trás e vejo que me movi, talvez não como imaginei, mas com verdade e coragem. Cheguei até aqui porque não desisti de mim. É quando me pergunto se estou no caminho, a resposta é clara. E quando me pergunto se estou no caminho, a resposta é clara. Estou, porque quem continua sempre avança. Parabéns, Ronaldo. É isso aí. Ótimo. Sou outra pessoa, era chata, estava sempre reclamando de algo, enfim, não dá nem para enumerar. Hoje estou melhor, um outro ser humano, sou outro ser humano, aprendi a me olhar para dentro, não para o externo, estou feliz com a minha nova pessoa, com a nova pessoa que eu me tornei, ainda no processo de crescimento. Não me vejo mais como a pessoa que eu era em 2024. Ótimo. E aí, a Manu tá perguntando, tá fazendo sentido, galera? Estão se conectando aí com o que eu tô falando, né? Faz muito sentido, sim. Eu sei. Então, como eu disse, é, esse mês de agora é um mês para a gente perceber a realidade além do racional, né? Muitas vezes a gente está preso não pela realidade que a gente manifesta, mas pela bagagem que a gente carrega. O que prende a gente na mesma realidade, que dá aquela sensação de que parece que nada muda, é que a gente
continua carregando a mesma bagagem interna. É como se a gente estivesse sempre carregando aquela mochila pesada, cheia de coisa, que eu já podia ter aberto a bendita da mochila, tirado tudo para fora, mas eu continuo insistindo em deixar tudo ali dentro e deixar pegar a bagagem pesada, né? Então, essa bagagem interna, que são os nossos condicionamentos, os nossos hábitos, as nossas atitudes, as nossas emoções, os nossos pensamentos que são frequentes são todos esses pesos que estão dentro da nossa mochila. E que quando a gente começa a soltar tudo isso, uma nova realidade se manifesta, porque entenda que a gente não cria a realidade que a gente deseja, tá? A gente não cria a realidade que a gente deseja. A gente manifesta a realidade a partir de quem a gente é. Então não adianta nada você ficar desejando um monte de coisa. Se dentro de você ainda não está na frequência disto. Não são os desejos que manifestam, mas aquilo que eu alimento na minha frequência diária, na minha vibração diária, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Não adianta falar afirmações, não adianta, liberar crença, não adianta nada disso se dentro de mim, lá na essência, lá na alma, os padrões continuam iguais. É como uma mochila pesada que eu não solto o peso. E aí parece que a realidade não muda. Nossa, eu faço, 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 né? Essa é clássica. Eu faço, faço e o resultado não vem. Eu faço, faço e parece que nada muda. Por quê? Porque você continua preso numa ideia de tempo linear. Nosso tempo não é linear, gente. Passado, presente e futuro coexistem. Não existe um passado lá atrás, nem um futuro lá na frente. Tudo que você traz na sua memória, nas lembranças, na sua energia, na sua frequência, está no aqui e no agora. Se frequentemente você lembra de uma história do passado, isso não tá lá, tá aqui, porque tá vivo dentro de você. Se você projeta algo para o futuro e você pensa muito nisso, você está trazendo isso para o seu agora. Por isso, as práticas sempre indicam que a gente entre na frequência daquilo que a gente quer. Só que a gente não manifesta o que a gente quer. A gente manifesta quem a gente é, em essência, a partir do nosso padrão vibracional, da nossa condição emocional, mental, energética. A partir do momento que a nossa energia muda, a nossa vida muda, de verdade. Só que aí, muitas vezes, a gente está muito comprometido em fazer a mudança. Quer mudar, mas não sustenta. Quer mudar, entra na frequência, mas fica pouco tempo ali. E aí nada muda, porque é rápido de voltar para o padrão antigo. É rápido e muito fácil voltar para os velhos caminhos que a gente usou, que a gente viveu. Porque é mais habitual, é mais familiar, né? Sinto o chamado para ser terapeuta, metade do ano para cá com muito mais força. É. E quem tá nessa energia, nessa frequência, nessa sintonia do ser terapeuta vai ficar cada vez mais forte. Porque eu vejo que sim, a terapia integrativa já é uma profissão do futuro. Até falei disso na live essa semana, né, de ontem. É uma profissão do futuro porque cada vez mais a gente vai ter mais demandas no mundo. Com as IAs, a tendência é que as pessoas precisem mais ainda do contato humano. Porque o que fez o ser humano chegar onde ele chegou não foi só a tecnologia, foram as relações que o ser humano estabeleceu. As relações que ele construiu ao longo da vida fizeram ele chegar até aqui, até porque a tecnologia só avançou por conta do ser humano. Então, embora muita coisa vá mudar no nosso mundo e a gente nem consegue dimensionar tudo que vai mudar, esse contato olho a olho, essa conexão com pessoas não vai se esvair. Tanto é que eu não sei como é com vocês, mas quando eu tô tentando falar com alguma empresa e eu percebo que eu não estou falando com um ser humano, às vezes eu sinto que aquela inteligência artificial ele não vai me ajudar. Eu vou tentando até que eu consigo falar com alguém. Porque dá para notar nitidamente, por mais que a IA seja treinada, a gente sabe quando é uma IA e quando é uma pessoa falando. Por quê? Porque tem energia. Uma máquina não tem energia. Tem energia elétrica, óbvio. Mas o que eu quero dizer é essa sinergia entre dois corpos humanos só existe entre os humanos, animais, natureza. É com essas energias que a gente troca, não com uma máquina, entende? Então, é interessante a gente ficar presente, porque cada vez mais eu acredito que o nosso trabalho vai ganhar espaço, tá? Tá só começando a expandir. Então, recapitulando aqui, nós estamos numa energia de fechamento, de conclusão, de transmutação.
Coisas que não estão alinhadas precisam ser encerradas. Laços emocionais antigos precisam ser soltos. A nossa identidade profissional, energética, precisa amadurecer para que a nossa missão fale mais alto que a lógica. Tem coisas que a lógica não vai conseguir explicar, porque é muito mais profundo. Então, 2025 teve uma energia de menos teoria, mais atitude. Processo, disciplina, construção, inovação com estrutura, autenticidade. Quem muitas vezes pulou de técnica em técnica, não se encontrou, ficou muito perdido, sentiu vazio. Quem construiu presença, comunidade, método, se estruturou, provavelmente prosperou, a coisa cresceu, porque precisava dessa continuidade, dessa maturidade, né? E a energia como um todo de 2025 nos levou para isso, para que a gente realmente soubesse, cara, isso eu quero, isso eu não quero, joio do trigo. Não é só com relação a pessoas, é com relação a decisões. Tanto que aqui, falando pessoalmente de mim, que eu sei que eu tô num grupo que eu posso expor isso, eu mudei muita coisa na minha empresa. Coisa que eu nunca imaginei. Final de 2024, eu não tinha dimensão que eu ia fazer as mudanças que eu fiz em 2025. Reduzi equipe, otimizei muita coisa. Foi interessante, assim, porque quando eu estava preparando o encontro de hoje, eu comecei a observar na minha vida como eu fui mudando esse ano algumas coisas que eu jamais pensaria em mudar o ano passado, porque eu precisava encerrar ciclos mesmo. Então, aqueles colaboradores que eu estava mantendo, porque eu gostava, mas nem performava mais tão bem, pessoas que já estavam há mais tempo, sabe quando a pessoa se acomoda? Aí eu passava tarefas, passava coisas novas e a pessoa não avançava. Demiti, fui demitindo ao longo do ano, não deu mais para ficar. Não teve mais como ficar. Só ficaram as pessoas que estavam realmente conectadas com a proposta da empresa. Então, coisas desse tipo foram mudando ao longo do ano, né? Aí outras coisas, estrutura, por exemplo, eu tenho uma sala aqui que eu vim para cá em 2020, no tempo da pandemia, a gente se mudou para cá porque eu tinha 6 colaboradores, 3 home office, 3 aqui na empresa comigo. Agora o espaço está gigante. E aí eu tô me preparando para ir para um lugar menor, para ir para um cowork, trabalhar em casa, porque só tô eu aqui presencialmente. Todos os meus colaboradores hoje são home office. Não faz sentido eu ter uma estrutura grande, pagar um aluguel caro para estar só eu aqui. Então, é um plano que eu já tenho agora para início de 2026. Então, romper com essas estruturas. Se vocês falassem disso para mim o ano passado, eu ia dizer, capaz, eu nunca vou sair da minha sala. Só que hoje é inviável, não precisa mais. Entende? Então, é essas mudanças que a gente vai sentindo que a vida vai empurrando. Só que 2025, ele foi bem mais sutil. 2026, gente, vai ser arrastão. Não vai ser um empurrãozinho. Ou vai. Não tem escolha. Por isso que, se a gente tem tempo ainda de fazer com leveza, vamos fazer com leveza para não ter que fazer no susto, na marra, né? Hoje me sinto um terapeuta realizado, sinto gratidão por cada pessoa que confia no meu trabalho, por cada transformação que acompanho. É uma honra servir, aprender e crescer junto. Meu coração se expande a cada jornada que toca a minha e eu sigo firme, consciente, imensamente grato pelo caminho que estou vivendo. Muito bom. Gratidão, Kátia, pelos cursos hoje. Consigo atender sem medo e com muita confiança. Uhum. Qual é a melhor maneira de soltar? É parar de se prender naquilo ali. Tipo, você achar que aquilo ali é a única alternativa que existe. Aquela pessoa é a única pessoa que você vai ter aquilo. Sabe? Eu acho que o primeiro passo é a gente assumir que aquilo ali não é mais saudável pra gente, que aquilo ali não tá sendo bom pra gente e abrir espaço para olhar para outros lugares, outros horizontes. Entende? Esse eu acredito que é o grande passo para começar a soltar. E aí você começar a perceber, opa, isso aqui eu tenho que deixar? Ou às vezes eu só tenho que mudar a forma como eu tô agindo ou vendo isso. Porque pra mim, falar em sair daqui dessa sala, gente, doeu no coração, porque eu investi uma grana aqui na época. Por alto, eu fiz umas contas aqui, eu investi uns 70 mil reais nessa sala, porque eu mobilei toda ela, não tinha nada. E agora eu vou ter que arrancar tudo pra sair daqui.
Porque eu não consigo repassar a sala com os móveis. É muito difícil. Eu tô tentando até, mas é muito difícil. Eu já me convenci que provavelmente eu vou ter que desmontar tudo, né? Vou tentar vender os móveis, mas não sei se eu vou conseguir facilmente. E eu já me convenci disso. Eu soltei. Vou fazer o que tem que ser feito. Vou ter que investir para isso? Vou, mas só que esse investimento vai fazer com que eu reduza drasticamente uma despesa mensal que eu tenho e que não tem mais necessidade de eu ter. Porque eu posso me realinhar de outra forma. Isso é soltar, é perceber, puxa, não faz mais sentido para mim. Então eu vou mudar, porque eu sinto que se eu mudar vai ser melhor. E ficar onde eu tô, não sei até que ponto tá bom, porque é um custo que tá pesando. Tô usando esse exemplo para exemplificar para vocês olharem para a vida de vocês. Quais são as coisas que vocês muitas vezes estão insistindo em se manter ali naquele lugar e que já deu? Tipo, cara, eu já vi que isso aqui não dá mais. Dependendo do ciclo que tem que encerrar, a gente precisa planejar esse fim, né? Não é tão simples, por exemplo, um relacionamento. Você não vai se separar amanhã, mas ok, eu tô com alguém que não faz mais sentido. A gente não tá mais na mesma frequência. Como eu posso fazer para observar se realmente esse é o caminho? Ou se eu preciso reconsiderar, preciso realinhar, reconectar, porque às vezes é só um processo de reconexão que faz o relacionamento andar de novo. Eu sempre sou a favor de tentar, até o momento que tentou e não deu mais certo, aí sim, muda, né? Então a gente fica observando, mas eu acho que o primeiro passo é a gente admitir, a gente assumir de verdade, ó, isso aqui não faz mais sentido pra mim. Então, vou mudar, né? Tendências para 2026. Agora falando mais ainda do ano 2026. É um ano para liderar. Por quê? É o um, como eu falei. O um ele traz uma força masculina que se conecta com a energia da liderança. Se a gente não tem uma liderança com relação à mente, às emoções, o corpo, a gente não vai ter um protagonismo na nossa vida. É como se 2026 pedisse que você fosse o protagonista da sua história. Pensa, imagina que a sua vida é como um filme, é como uma novela. Você não pode se colocar mais em segundo lugar. Você tem que começar a se priorizar, se colocar em primeiro lugar, nas suas relações, na sua profissão. Isso quer dizer o quê na prática? Quantas vezes eu sei que eu tenho que dizer não e eu não tenho coragem? Quantas vezes eu sei que eu tenho que delegar coisas que eu não posso mais fazer aquilo, mas que alguém pode fazer e eu não delego? Quantas vezes eu preciso aparecer, por exemplo, para divulgar meu trabalho e eu acabo não fazendo, porque eu não quero assumir esse lugar de protagonismo na minha vida. O que que vão pensar de mim se eu começar a aparecer demais? Ora, foda-se o que pensam de você. Se tá na hora de você ser o protagonista da sua vida, 2026 vai te empurrar para isso. Se você ainda não assumiu esse lugar de se priorizar, de se colocar em primeiro lugar, de saber os seus limites, de aprender a dizer não, 2026 vai pedir isso. É ano de liderança. Eu nem tô falando de liderança de empresa, liderança de negócio, não é isso. Tô falando de você ser líder da própria vida. Claro, se você tem um negócio, se você tem uma posição de liderança numa empresa, né? Hoje, se você assume um cargo de liderança, claro que você vai ter um impulso maior para servir muito mais nesse posicionamento. E nós, terapeutas, somos líderes também, né? Dentro do nosso trabalho. Porque somos profissionais autônomos, liberais, né? Somos geralmente, tomando a frente de tudo na nossa profissão. Então, quando a gente assume o nosso lugar, a gente tem impulso para que as coisas aconteçam também, tá? Agora, se eu me coloco em segundo lugar, não sei dizer não, fico, né, deixando para depois, não vai funcionar 2026, não. A gente precisa ir para um outro caminho, que é vou assumir o meu lugar. Não com arrogância, mas com amor próprio, com autoestima, porque eu posso confiar em mim, porque eu tô aqui para isso. É um ano de tomar decisões, ou seja, decidir para onde você quer ir, tomar as rédeas da vida. É importante você já entrar no fluxo agora, antes do ano novo, para você direcionar a sua energia, que foi o que a gente já falou bastante aqui, né? Mas vai ser um ano que vai exigir tomada de decisão.
Se fica sempre em cima no muro, ai, não sei, ai, vou falar com meu marido, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, com meus tios, com a minha prima, com a minha amiga. 2026 é ano de protagonismo. Lembrem dessa palavra. Eu tenho que ser protagonista da minha história, da minha vida. Eu não posso jogar as minhas decisões na mão de ninguém. Eu tenho que decidir e depois eu vou compartilhar a minha decisão. Não são os outros que têm que decidir por você. Muito cuidado com isso, tá? E observem isso no atendimento. Pessoas que têm dificuldade de tomar decisões vão sofrer, porque as pessoas lá fora podem ter a melhor das intenções. As pessoas podem amar a gente profundamente, mas elas não são a gente. Tem decisões que eu não posso falar para o meu marido que eu vou tomar. Eu tenho que primeiro sentir no meu corpo, na minha alma, na minha essência. É isso que eu quero para mim? É, então agora eu vou compartilhar lá com o Ronaldo, com meu marido. Olha, Ronaldo, decidi isso, vou fazer aquilo. Ele, tá bom, o que que tu precisa de mim? Preciso disso, disso. Beleza, tamo junto. Tem coisas que só eu vou saber definir, porque é sobre a Kátia. Se eu for pedir a opinião dele, ele vai falar sobre o olhar, o óculos que ele enxerga a vida. E cada um de nós pensa o seguinte: cada um de vocês, cada um de nós aqui, enxerga a vida por um viés. É como se cada um de nós usasse um óculos com lentes que fazem a gente enxergar a vida de certa maneira. Eu enxergo diferente e vocês também, cada um de vocês de um jeito diferente. É muito arriscado eu jogar uma decisão, especialmente uma decisão muito importante, na mão de alguém. Porque essa pessoa não tá no meu lugar, não tá sentindo o que eu sinto, não tá vivendo o que eu vivo, por mais que conviva comigo. Não sou eu. Então, treine para você tomar decisões das mais simples às mais complexas sozinho, sem ninguém. Medite, silencie. Decisões mais importantes, mais difíceis, leve mais tempo, mais dias, mas tome você. Lembra, você tem que ser o protagonista da sua história. É um ano para ter autonomia, partindo da ideia de liderança, da ideia de protagonismo, dessa ideia toda. É um ano para pensar em autonomia. Tudo que te mantém dependente vai pedir desprendimento. É preciso ter coragem e iniciativa em 2026. Como se fosse um motor próprio para que a gente consiga dar energia e acender essa chama interna da gente. E aí sim, liderar nossa própria vida. Se eu não for autônomo, que daí tem tudo a ver com o que eu tô falando, né? Até agora, sobre decisões, sobre protagonismo e tudo mais, a gente vai sentir as coisas murcharem, literalmente. E eu acho que vocês entendem. Quando eu falo de liderança, falo de tudo isso, né? De tomar decisões e tudo, não é num tom de arrogância, é num tom de amor próprio, de autoestima. De eu saber que eu sou, sim, dono de mim, da minha história. E que eu vou tomar as decisões que eu sinto que são as mais assertivas para o meu momento, né? É um ano que estimula uma ambição positiva, determinação e originalidade. Uma coisa importante, tá? 2026 é um ano que vai mexer com a gente no sentido da comparação. Cuidado. Aqui é uma armadilha. Se você se compara, você se destrói. Não é um ano para se comparar, é um ano para se inspirar. É um ano para você buscar nos outros uma inspiração para modelar o seu jeito, não para copiar. Não é um ano para cópia, tá, gente? Copiar o que os outros estão fazendo é a pior estratégia que você pode fazer. É modelar, é pegar, se inspirar. O que que eu posso pegar disso aqui que essa pessoa disse? O que que eu posso usar disso aqui de referência que essa pessoa fez e usar para mim? Mas criar o seu modelo precisa dessa originalidade. Porque se você tentar copiar, vai entrar na competição, na comparação, e aí a comparação vai te destruir. Porque aí você vai fazer igual e você vai querer ter o mesmo resultado, só que você é uma pessoa diferente, numa realidade diferente, num momento diferente. Não dá. Vai virar uma lambança que você não vai mais conseguir consertar. Então não se compare. Não importa em relação a quê. Se é profissional, financeiro, nos relacionamentos, na saúde, não se compare. Porque vai ter um estímulo extra para a comparação chegar.
E até para a gente querer ser tendencioso a copiar o outro, porque é mais fácil, né? Eu fazer como o outro faz. Só que aí a gente perde o nosso protagonismo nisso. E aí a gente vai sofrer por conta disso. Então a gente precisa tomar esse lugar de liderança mesmo, né? Já falei, vou repetir. Ano acelerado, tudo vai passar rápido. Vai ser daqueles anos que já está sendo nos últimos, né? Mas vai ser mais um ano, e talvez até a gente vai sentir mais ainda, que quando a gente menos esperar, acabou o ano. Por isso que a ansiedade vai aumentar, os conflitos vão aumentar. É um ano que vai ficar evidente a agressividade, a irritabilidade, a impaciência. Então a gente precisa ficar presente para isso. Quem já tem uma certa tendência de perder a paciência fácil, vai usando aí os seus airbags para, né, encontrar caminhos que vão desafogando essa impaciência. Tipo, para mim, tá? Eu, Kátia, tô impaciente, tô irritada, eu vou para a natureza. Eu dou um jeito de ir para a natureza, ficar quieta. Ou eu vou pro, não posso sair. Eu vou para um cantinho onde eu possa ficar quietinha, 10 minutos, só respirando. Boto um mantra, respiro, tento não pensar mais naquilo, solto e sigo. A gente precisa ter esses refúgios, sabe? Para dar uma respirada, uma oxigenada, porque vai mexer com relação a isso, né? Uhum. Saí com tanta dor que nem cabe no meu peito, de ter que soltar a mão de alguém que não quis seguir comigo. É, mas você vai ver, Regina, que por mais que doa agora, lá na frente você vai agradecer a si mesmo por ter tomado essa decisão. Se você sentiu no seu coração que precisava soltar, certamente você tomou a melhor escolha, tá? Pode parecer que não num primeiro momento, porque a gente se apega às pessoas, mas às vezes soltar essas pessoas é bom para elas e para nós, porque manter essas pessoas presas também é ruim. Exemplo, às vezes a gente precisa tomar uma decisão em relação a um funcionário, como eu tive que tomar esse ano, né? Não foi fácil, porque a gente tem um senso de, deixa eu manter, eu já tô acostumado com essa pessoa. Isso acontece também lá no armazém, né? Que junto com meu marido eu tenho um negócio, a gente tem um armazém aqui, um supermercado em Gramado, e aí lá a gente tem 20 funcionários. E às vezes uma pessoa pede demissão. E aí a gente fica naquela apreensão, puxa, mas essa pessoa trabalhava direitinho e tudo, mas ok, né? Se ela quer ir, ela tem que ir, a gente não pode tentar manter. E aí a pessoa sai, aí a gente descobre um monte de coisa daquela pessoa que a gente pensa, meu Deus, ainda bem que essa pessoa saiu. Ou às vezes a gente percebe alguma coisa que precisa mudar, não muda e demite. Ai, puxa, tive que demitir. Mas se tu não demitisse naquele momento, alguma coisa pior poderia acontecer. E nós tivemos um exemplo disso lá no armazém esse ano. Teve uma colaboradora nossa que não estava performando bem, não estava legal, e o Ronaldo me disse: Puxa, vou ter que demitir porque não tá tendo condição, ela não tá atendendo bem, os clientes estão reclamando e tal. Beleza. No dia que o Ronaldo ia demitir ela sofreu um acidente indo para o trabalho. Isso é considerado um acidente de trabalho. E aí ela teve que fazer uma cirurgia na perna, machucou, quebrou, teve que botar placa, parafuso e tudo mais. Ficou 2 meses afastada, voltou a trabalhar. Só que eu acho que a perícia não deixou ela o tempo que ela deveria, acabaram liberando ela antes do tempo, pois ela acabou caindo e machucando a mesma perna. E aí essa estabilidade dela tá só se estendendo mais tempo. E ela já não era uma colaboradora que estava indo bem. Ela não estando bem de saúde, muito provavelmente a performance dela vai cair bastante quando ela voltar de novo. Então, assim, tem que tomar uma decisão? Tome. Não espere, não procrastine, porque essas coisas acabam acontecendo para mostrar pra gente, ó. Sentiu que tem que fazer uma mudança? Faça. Se alguma coisa está dizendo para não fazer agora, espera. Mas se você já tem clareza de que tem que fazer, faça. Porque senão a gente acaba postergando uma situação que poderia ter se resolvido e não se resolveu. E agora essa colaboradora, quando voltar, ela tem um ano de estabilidade. Não posso demitir. E provavelmente ela vai ficar trabalhando daquele jeito, né? Não sei se eu vou poder contar muito com ela, não. E como ela sabe que tem estabilidade, ela vai fazer do jeito dela, né? Vou cobrar, mas não vou poder esperar muito, né? Porque eu não posso demitir. Então, essas coisas às vezes acontecem. A gente vai postergando, postergando, postergando e daqui a pouco a situação fica pior, né? Meu número na numerologia é 1, liderança.
É, mas, Giane, é interessante porque o meu também é um, tá? Minha missão de vida na numerologia é regido pelo um. Quando a gente tem o um no nosso mapa, a gente tem impulso. É bom, não é ruim. A grande questão é que se você procrastinar com isso, aí não é legal. Você tem que assumir o seu lugar de liderança. Daí sim, você vai ser muito ajudada, né? Em relação à energia do ano em si, aquilo que está ressoando no seu mapa, né? 2026 é um ano para se autoafirmar e ter autoestima. É um ano de movimento, de atitude, de ação, como a gente falou, né? É um ano para ter autonomia, coragem, pioneirismo, determinação e não depender da opinião dos outros. Antes da gente continuar aqui, deixa eu só falar mais uma coisa de 2026 que é bem importante. Lembra que eu comentei que é um ano que a gente vai estar amparado? Então, é um ano da vontade divina. Quem se movimentar, quem tiver coragem para semear o que faz sentido, quem tiver alinhado com essa conexão espiritual, vai ter um impulso para que os seus projetos aconteçam. Por quê? Porque são coisas que você está prospectando. Então, ele é um ano que vai despertar, sim, uma coragem extra. Então, nós temos que usar isso a nosso favor para que os caminhos se abram. Mas eu preciso estar disposto a fazer o que tem que ser feito também, né? Porque ficar sentado no sofá esperando não dá, eu tenho que me mover. Então, tem que ter atitude, tem que ter movimento. Quem se movimenta, quem tem atitude, vai ser muito favorecido em 2026, porque a vontade divina vai prevalecer. Por isso, a importância de você se alinhar agora, para que você sinta o caminho é esse. Vamos embora, é por aqui, né? E às vezes sozinho a gente não tem tanta clareza. Gente, quero fazer uma prática com vocês agora rapidamente, tá? Pra gente sentir algo antes de eu continuar aqui. Eu vou trocar minha câmera e eu quero que vocês observem o bonequinho aí que tá aparecendo. Respira fundo, se conecta com ele, olha pra ele, sente ele e perceba o que vem desse bonequinho pra vocês. Que informação que chega? Sensações, palavras, percepções, mudanças, a Franci disse. Que mais? Quem quer colocar aqui? Sinto que ela pode mais. Uhum. Prosperidade, observador, fluidez. Estava olhando para frente, meio receoso. Estou pronta. Meu 2026 com muitas novidades e mudanças. Cansada, felicidade. Sinto que estou pronta. Olhando para baixo. Um olhar de desamparo. Está preparada? Uhum. Que será que essa bonequinha aí, que esse bonequinho quer dizer, hein? Dúvida, espiritualidade, novo ciclo. Vamos ver o que ele representa? Tá escrito no papel, né? Foi o seu 2025. Tá dando um reflexo ali, mas esse bonequinho aqui representou o seu 2025. A energia que você vibrou esse ano ou a energia que você tá vibrando nesse momento ainda, né? Que é o momento de transição, diríamos assim. Agora eu vou colocar um outro representante aqui para este papel, que eu também não vou dizer o que é ainda. Ó, a galera já sentiu que fez sentido, né? Então, o que que essas sensações querem trazer? Alguma informação sobre o ano que está indo embora. Como vocês estão se sentindo? Como foi a energia do ano? É, faz sentido mesmo. Pensativo, vejo um caminho de luz, ela num caminho de luz. E essa aqui, galera? Deixa eu dar uma ajeitadinha nela.
Esperança, futuro, segurança, aconchego, amparo, conforto. Preciso soltar o velho para ir para o novo. Paciência, sabedoria, confiança, hum, experiência, clareza, decisão, certeza, focada. Opa, ótimo. Muito bom, gente. Passa um sentimento de o que temos para agora. Maturidade, vejo calma nela, foco, realização e confiança, pensativa. Senti incômodo na região do peito, movimento. Que será que ela representa, hein? Trouxe paz, confiança. Vamos ver. Engessada, olha aí, ó. 2026. Então, essa senhorinha aí representou o 2026 de vocês. A energia do novo ano, né? Agora eu vou fazer uma experiência diferente, botar um do ladinho do outro. Ou melhor, um olhando para o outro. 2025 olhando para 2026. Percebem algo diferente quando os dois se olham? Sincronicidade. Uhum. Eu ia dizer, a minha sensação de olhar é que 2026 é tão maior que 2025. Um complementa o outro. Uhum. Por quê, né, gente? Por que essa sincronicidade? Por que essa conexão, né? Ó, querendo dar um abraço em 2025. Uhum. Por quê? 2025 já tá no final. 2026 temos quantos dias pela frente, né? Nem chegou no mês de janeiro. Então, por isso que 2026 dá essa sensação de ser maior, porque realmente ele tem um potencial maior, né? Nem começou ainda. E essa sincronicidade também mostra que quando a gente abraça quem a gente é agora e o que a gente foi, a gente pode carregar muita coisa boa também para o próximo ano, né? Isso é muito legal. Mas olha como tudo se conecta, né? Muito bacana isso. Muito legal. Muito bacana mesmo. Olha aí, ó. 2026, sentindo força vindo de 2025. Superar para entrar com toda a força. Uhum. Acho que é meio que uma autossuperação, né? Que a gente precisa. Então, terapeutas, 2026, encontre seu método, inove no seu trabalho, seja original, encontre a sua voz, seja consistente, não desista. Embora a energia do um seja acelerada, né? E Marte também traz essa aceleração, essa impaciência por esperar por resultado vai aparecer muitas vezes, tá? Não desista, não desista, continue. 2026, comece e não espere estar pronto, estar pronta. Faça, se movimente, se coloque em movimento para que você consiga os resultados que às vezes não vão vir no curto prazo. Só que como a energia do um e de Marte, ela é de mais impulso, a gente não vai ter muita paciência para esperar. Então a gente vai querer o resultado para ontem sem ter semeado. Quando você se cobrar resultado, tenha um olhar profundo para si mesmo e pergunte-se: será que eu realmente estou na hora de colher tudo isso que eu estou esperando? Porque às vezes não, tá? E 2026, por conta da energia do ano, ele vai trazer aquele senso de querer que tudo se resolva rápido. E às vezes tem coisas que vão demorar um pouco mais. E a gente precisa ter esse senso de percepção, de consciência do tipo, cara, eu acho que eu não fiz tudo ainda. Espera mais um pouco, vamos continuar, não vou desistir. Porque desistir é desistir de você. Não é só desistir de um plano ou de um objetivo, é desistir de você, né? Ano passado até fiz uma dinâmica aqui que eu pedi pro pessoal escrever as metas no papel e depois eu pedi para rasgar as metas. Por quê? Eu acredito num plano de vida. Eu não faço mais metas, porque as coisas elas mudam
tanto e tão rápido que às vezes aquilo que eu vislumbro agora, daqui 2 meses, não faz mais sentido nenhum para mim. Tanto que eu acabei de contar na minha própria história que eu jamais pensaria que eu ia querer entregar a minha sala esse ano. Eu até tentei fazer a mudança agora, mas final de ano é mais difícil de arrumar alguém para desmontar a sala e tudo, o custo é bem mais alto. Então eu falei, não, vou fazer com calma, também não preciso fazer para ontem. Mas ó, eu já tava querendo acelerar as coisas. E aí eu tive a inspiração de chamar a arquiteta que fez tudo aqui para mim, para trocar uma ideia com ela do que eu poderia aproveitar dos móveis em casa e tal. E ela que me deu o toque, ela falou, Kátia, se tu puder, não sai agora no final do ano, tá? Porque aí os empreiteiros cobram bem mais caro, porque eles estão com a agenda super apertada, vão vir aqui, vão querer te cobrar o dobro, e aí vai acabar sendo um custo que não precisa, né? A não ser que tu tenha pressa mesmo para sair. Eu falei, não, não tem. Então, para ver que às vezes a gente vai estar com essa coisa de querer que tudo se resolva para ontem. Para, calma, calma. Peraí, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Deixa eu ver. Porque a gente vai ficar instigado a querer fazer tudo para ontem, tá? Áries é assim. Não sei se tem alguém do signo de Áries aqui, mas os arianos não são muito pacientes, não. Eles querem, mas eles querem agora. Não é para amanhã, é para ontem. Então, vai ter muito isso pairando ao nosso redor. Por isso que a gente tem que observar as coisas com mais cautela, com mais serenidade, para que a gente não tome, às vezes, decisões precipitadas, né? 2026 pedindo mais paciência das nossas impulsividades. Isso, Vanessa, exatamente. Levando o que foi bom para 2026 e o que não funcionou foi experiência. Meu plano é ser eu mesma. Isso aí. É isso mesmo. Porque, lembra, né? Temos que ser protagonistas da nossa história. Então, para a gente olhar para a vida, para as possibilidades, para os planos que a gente vai traçar, sejam mensais, sejam semanais, sejam, sei lá, para 3 meses. Porque hoje eu faço planos para 2, 3 meses, sinto os movimentos, mudo, vou percebendo, né? Porque a vida é dinâmica, a vida não é estável. Estabilidade, não sei se existe. A gente busca por isso, mas tá tudo coexistindo ao mesmo tempo. As coisas são dinâmicas, a vida é dinâmica. Não dá pra gente esperar estabilidade, nem segurança, gente. Essa falsa segurança que a gente sente muitas vezes nos dá uma condição de permanecer num lugar sempre do mesmo jeito. Essa segurança que a gente tanto busca, ela não é externa. A gente tem que se sentir seguro com a gente mesmo, com os movimentos que a gente faz, com os passos que a gente dá, com as atitudes que a gente tem, né? Isso sim é a verdadeira segurança, e não as coisas lá fora que trazem uma sensação de falsa segurança. Porque o nosso emprego nunca vai ser seguro, o nosso mundo não é seguro. A gente não pode esperar que as coisas vão se manter sempre iguais, porque não se mantém. Cada ano é diferente, cada mês é diferente, cada dia é diferente, que dirá prazos mais longos, né? Então, o convite é: o que você tem que deixar morrer em você para abrir espaço para o novo? Quais são as emoções que ainda são um registro do passado que estão te impedindo de ir além? E muitas vezes te impedindo de dizer um grande sim para a vida. Tem uma frase que o Bert Hellinger usa que eu gosto muito, que ele diz: Nós somos, você é o sonho realizado dos seus ancestrais. Às vezes a gente olha para nossa história familiar, para nossa história individual, pessoal, né, de vida, e a gente insiste em querer consertar coisas que não dá mais para consertar. Não dá mais. É como olhar pelo retrovisor do carro. Se você está dirigindo o seu carro, olhando pelo retrovisor, você vai bater ele. Você vai desgovernar o seu carro. Não tem jeito. É por isso que o carro tem um para-brisas enorme e os retrovisores são pequenos. Porque é para você olhar vez ou outra para trás, né? Então é uma metáfora que eu gosto de usar para lembrar sempre que o nosso olhar tem que ser para frente, para a vida, para o fluxo. E por mais que passado, presente e futuro coexistam, o registro do passado, das memórias do passado, às vezes fazem sentido uma lembrança ou outra para a gente recordar das coisas que a gente já viveu e não cometer os mesmos erros, mas não se prender naquilo. Ai, porque eu fiz, porque foi, porque fui, porque.
Não importa, já foi. O que importa disto? A experiência. E o que dessa experiência pode ser benéfica para mim hoje? Pode fazer a diferença para mim hoje? Isso sim. E aí, quando eu tenho essa atitude, eu solto aquilo que não faz sentido. E eu começo a abrir espaço para a vida me apresentar novos caminhos. Muitas vezes você está vivendo uma vida que, se a gente olhar para a história dos nossos ancestrais, para eles nunca seria possível. Imagina, esses dias eu estava até falando com o Ronaldo, meu marido, a respeito disso. A gente estava conversando sobre essa questão de ancestralidade e eu falei, nossa, quantas condições nós temos hoje. Eu tenho 41, vou fazer 42 anos agora em dia 13 de dezembro. Ele fez 44 em novembro. A minha mãe, meu pai, meus avós, eles não tinham condição de cuidar da saúde como a gente tem, de cuidar da alimentação como a gente tem. Hoje a gente tem mais industrializado, eu sei. Hoje a gente tem menos tempo, né? Porque a gente se envolve com muitas coisas e antigamente não era assim. Eu sei, sim, que esse é um mal desse nosso tempo, né? Mas em contrapartida, eles não tinham a informação que a gente tem. Hoje a gente pode escolher ter uma vida mais saudável. Antigamente, o que eles tinham era o que eles podiam ter. Não se tinha informação. Então, é muito mais fácil, inclusive já tem várias pesquisas mostrando, né, que as gerações que agora têm seus 20, 30 anos vão chegar fácil nos 100, 110 anos. Tamanha evolução da tecnologia, da saúde, da medicina, né? Desse olhar que a gente está tendo para a vida que nunca se teve até então. Por isso que eu falo tanto que o nosso trabalho é muito promissor e que a gente está só começando a crescer no mundo, né? Como terapia e como terapeutas integrativos. E o que que realmente vai fazer a gente ter sucesso em 2026? Fazendo um compilado, né? Esse alinhamento do pessoal com o profissional, porque por mais que a gente queira separar, as coisas não se separam. Quem você é determina os seus resultados, inevitavelmente. Então a gente não consegue separar. Por isso é essencial que você olhe para dentro para alinhar o que é essencial em você, para então você poder levar para o seu profissional o que ele precisa e merece de você, para que você tenha resultados, tenha sucesso, tenha cliente, ou comece a atender, ou faça os seus movimentos em relação às terapias. Tem que ter clareza do que você realmente precisa soltar, liberar. E isso é importante que você faça agora, no mês de dezembro ainda, para você ter essa noção clara de qual é o movimento que eu tenho que fazer, porque às vezes no meio da correria, sozinho, a gente acha que tem que fazer um movimento aqui, acha que tem que fazer um movimento ali, e às vezes a vida tá te conduzindo para outro caminho, você nem tá vendo. Porque no meio do barulho da vida, do dia a dia, às vezes a gente não para ter essa clareza, né? Essa noção clara. E também porque às vezes a gente quer manipular as coisas, a gente quer que as coisas caminhem para um determinado lugar. E não é bem ali que eu tenho que ir. Então, é preciso que você tenha essa clareza. Por isso, eu gosto muito de, na época agora de fim de ano, ter sessões de alinhamento, sessões específicas para trazer essa clareza para os meus clientes. Já já vou falar um pouco das sessões de alinhamento para quem tiver interesse, mas é importante que você observe isso, né? O que você realmente sente que precisa fazer, mas é por aqui mesmo? É bom a gente ter essa clareza mais certeira, né? Mais assertiva. Qual a melhor estratégia para você e para o seu momento? Lembra, 2026 vai determinar seus próximos 9 anos. Então, é importante que a gente saiba quais são as melhores estratégias para o meu momento. Tem coisas que às vezes não é para agora, tá no radar, mas não é para esse momento. Agora, o que realmente é coerente com o meu momento? Pensando nisso, né, e com uma proposta de você conseguir dar um passo além aí, para quem tiver interesse, no mês de dezembro eu tenho as sessões de alinhamento que eu faço especificamente para essa mudança, essa transição de um ano para o outro. E nesse combo desse final de ano, eu tô fazendo 2 sessões de alinhamento, que até já teve gente que fez
e que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana, porque na primeira sessão a gente vai olhar para o seu pessoal, quem você precisa ser em 2026. Ou seja, vamos olhar para algumas travas pessoais que podem sabotar seus resultados, bloqueios que você tem com dinheiro, com prosperidade, com atrair clientes, né? Padrões familiares que limitam seu sucesso. Para então você fazer essa reconexão com a sua missão aqui e consiga potencializar os seus resultados. Na sessão 2, a gente vai fazer o alinhamento profissional, porque uma vez que você alinhou você, a sua essência, né, a sua missão, aquilo que é essencial para você nesse ano de 2026, aí nós vamos ter um encontro só para que eu possa fazer uma orientação profissional. Então, qual é o seu primeiro passo em 2026? Quais as melhores estratégias para você criar seus conteúdos, trabalhar na sua rede social ou fazer a divulgação do seu trabalho? Qual o melhor plano de ação para você potencializar o seu sucesso em 2026? Porque uma coisa é você pegar a informação de maneira generalizada, que agora criar seu plano. Outra coisa é alguém olhando para a sua estratégia, suas ideias e te dar um norte, né? Alguém com experiência, óbvio, que vai conseguir olhar e dizer: olha, isso aqui tem tudo a ver com você. Por quê? Quando a gente une as duas sessões, eu consigo sentir o que em você conecta mais com as estratégias que vão te trazer resultado. Então é muito legal porque é um casamento assim que deu muito certo. E aí eu fiz algumas sessões agora, a gente abriu primeiro para os alunos numa condição mega especial, foi muito bacana, eu atendi muito no outubro, novembro com essas sessões e a galera teve resultados incríveis, foi muito bacana mesmo. E aí eu resolvi abrir a condição especial tanto para aluno quanto para não aluno. A gente não ia abrir para quem não é aluno, mas a gente vai abrir para todo mundo, tá? Então, quem tá aqui agora, que quiser fazer as sessões de alinhamento, a Manu tá ali no chat, e aí eu vou pedir para a Manu também colocar o nosso contato. Acho que todos vocês têm o nosso contato, mas de qualquer maneira eu vou pedir para ela colocar. Caso vocês queiram falar com ela para pedir alguns outros detalhes e tudo mais, vocês podem falar com ela para aproveitar essa condição que a gente liberou para quem tá aqui na imersão, tá? Vocês sabem que um atendimento, ou talvez alguns não saibam, né? Mas uma sessão individual minha hoje é R$ 800. Então, se a gente fosse somar as duas sessões, seria 1.600. Duas sessões de alinhamento comigo. Essas sessões de alinhamento, gente, é quase como uma mentoria, tá? Que eu faço para alinhamento pessoal e alinhamento profissional. Então, se você fosse fazer as duas sessões no valor normal, 1.600. Mas, para quem tá aqui, eu vou dar R$ 600 de desconto. Então, você não vai pagar 1.600, o valor fica 998. E ainda dá para parcelar em 12 vezes, tá? Então, se você tiver interesse em fazer as sessões, fala com a Manu ali, que daí ela já orienta vocês, a gente vê direitinho o link de desconto, né, para você poder participar e poder aproveitar agora o mês de dezembro para a gente fazer todos esses alinhamentos que são importantes para você entrar na frequência, na energia de 2026 já bem alinhado, bem conectado com aquilo que é essencial. Daqui a pouco a gente vai fazer uma dinâmica juntos aqui e eu vou te trazer um mantra, que é quase como se fosse uma pequena oração para a gente também entrar na frequência de 2026. E aí depois eu posso postar nos grupos para vocês. Eu postei no grupo dos alunos e no nosso grupo principal lá. Caso alguém não ache ou não encontre, nos manda que daí eu vou passar para a Manu também para ela conseguir passar para vocês, tá? Aí é só pegar o nosso contato que elas mandam para vocês. Mas é como se fosse quase uma oração para entrar no fluxo, para entrar na conexão de 2026. Foi uma oraçãozinha que eu canalizei numa restauração que veio assim de inspiração e fazia muito tempo que eu não lembrava dela e hoje veio. Tem que fazer na imersão. E aí eu coloquei aqui para a gente fazer juntos, para a gente, né, se conectar com a energia que tá pedindo para 2026 também. E é um presente extra aí para quem tá aqui na imersão, para quem tá aqui com a gente nessa energia desse novo ano, desse novo momento que tá chegando, tá? Antes de a gente entrar no mantra de 2026, nessa oração, eu quero ler uma passagem do T. Harv Eker, que eu acho que tem tudo a ver
com o nosso momento, com o que eu acredito para nós terapeutas, né, que temos essa missão de guiar pessoas, de orientar pessoas, de conduzir pessoas que muitas vezes estão sem saber uma direção. Ele diz o seguinte: o mundo não precisa de mais gente que viva de modo pequeno. É hora de parar de se esconder e mostrar para o mundo quem você é. É hora de parar de necessitar e passar a conduzir. É hora de começar a compartilhar os seus talentos, ao invés de escondê-los ou fingir que eles não existem. Pensar pequeno só leva a uma vida de sacrifícios, sem sentido e de insatisfações. Pensar grande e agir grande permite gerar riqueza no mundo e criar uma vida com sentido. Eu achei que isso aqui casou tão bem com toda a energia dessa transição de 2025 a 2026, que eu não pude deixar de trazer aqui. É do livro O Mensageiro Milionário. É o Mensageiro Milionário? Não. O Segredo da Mente Milionária. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, eu mostro pra vocês. Não sei em que página tá, gente? Mas é desse livro aqui, tá? Do T. Harvey Eker, O Segredo da Mente Milionária. Tá aqui dentro, só não sei aonde que eu peguei, porque também achei por acaso hoje essa mensagem. Eu falei, ó, tem tudo a ver, né? Nada é por acaso. E aí eu coloquei aqui como uma mensagem pra gente ter clareza da grandeza de quem a gente é e do trabalho que a gente se propõe a fazer. Seja você um terapeuta iniciante, seja você um tendencioso à terapia, ou você que gosta desse universo, né? Eu acredito que essa mensagem cabe muito para nós como um todo, porque o terapeuta ele só vai conseguir transbordar algo dele, de dentro dele, para poder contribuir com a vida de alguém, se ele percebe a grandeza do que ele carrega, da sua história, da sua vida, de tudo que fez ele chegar até aqui. E a gente se esquece muito facilmente disso. A gente lembra do que está fazendo falta. A gente lembra das coisas que não estão no lugar, mas a gente se esquece muito fácil de olhar para quem a gente realmente é, que foi o que eu falei no início, de ser protagonista. Lembrem-se que 2026 vai pedir que você esteja alinhado com quem você é de verdade, para que você possa aproveitar o máximo de potencial que esse novo ano tem para nos dar. Vai ser um ano desafiador? Vai. Mas ao mesmo tempo, quem tiver disposto a olhar para o novo, a soltar o velho, tende a ser um ano muito favorável também, tá? Então, estou feliz em ter agendado o alinhamento. Isso, a Gabi, a gente vai fazer semana que vem, né, Gabi? Seu. Muito bom. Isso mesmo. Galera, aproveitem, tá? Esse valor de desconto aí, eu não vou deixar disponível por muito tempo. Assim que eu fechar minha agenda, provavelmente o valor vai ser os 1.600. Então, se vocês tiverem interesse, fale conosco o quanto antes para garantir o desconto, pelo menos, tá? Foi incrível, me deu direcionamento para alinhar no meu pessoal e profissional. Só agradecer essa luz em minha vida. Gratidão, Kátia. Ai, queridona. Coisa boa, muito bom. Lu, acho que você também fez as sessões de alinhamento, né? Ah, recentemente. Não tô conseguindo ver a fotinha dela aqui, mas acho que sim, né? Acho que é essa Luciana que fez as sessões comigo também. Muito bom. Então vamos para nossa oração agora. Vou pedir que você feche os olhos um pouquinho. Não é um momento de relaxamento, é um momento de ativação. Coluna ereta, pés firmes no chão, respira fundo. Ouça essas palavras como se elas entrassem no seu coração e te conectassem com o divino. Deus, universo, permita que eu possa ser uma fonte infinita de riqueza, para que a minha riqueza transborde e eu possa contribuir com a vida de outras pessoas. Permita que o meu coração se alegre todos os dias e que, com o meu entusiasmo, eu possa levar alegria aos corações entristecidos. Permita que eu crie uma realidade onde os meus sonhos se realizem,
para que eu possa ser inspiração para que outras pessoas também realizem os seus. Que eu possa julgar e criticar menos, que eu possa ver com os olhos da alma e que eu pare de resistir em ser e fazer o que a minha essência veio para realizar neste mundo. Que eu aprenda a viver uma vida mais leve, sem culpa, sem tanta cobrança, sem tantos medos e inseguranças que me mantêm pequeno e aprisionado. Que todos os dias eu aprenda a ouvir mais o meu coração e a minha alma, na certeza de que estarei cumprindo com a minha missão. Que assim seja, e assim é. Respire e sinta, como se uma luz verde viesse do alto, descesse até o seu coração, penetre no topo da sua cabeça, e no seu coração ele se torna um ponto de luz. Esse feixe de luz que penetra a sua cabeça, chega ao coração e que pulsa dentro de você, como o pulsar da vida, o começo de tudo. O verde da verdade, o verde da pureza, do amor, da gratidão, da paz. E sinta que esse ponto de luz verde no seu coração ativa, libera e cada vez mais conecta você à sua essência, ao essencial. Respire e sinta esse momento e venha retornando, deixando essa luz verde viva dentro de você. E é isso, galera. Muito bom. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom esse momento. Coisa boa. Que 2026, sim, seja o nosso melhor ano. Dentro do que é possível, dentro das nossas condições, que possamos estar abertos para tudo que está disponível para nós, né? Muito bom, galera. Amei estar aqui com vocês. Desejo uma excelente noite, uma excelente semana. Quando a gente finalizar aqui, eu vou postar a oração para vocês lá no grupo dos alunos e no grupo principal ali que a gente tem, que foi onde a gente colocou os links para hoje. E caso alguém não ache, ou caso alguém precise, nos chama ali no WhatsApp que as meninas mandam para vocês. Combinado? E para quem quiser fazer sessões de alinhamento que ainda não agendou, gente, pega o nosso contato, já fala ali com a Manu para garantir o quanto antes, porque rapidinho eu encho a minha agenda e aí vocês vão ter horário só para janeiro. Dezembro é o mês que eu mais atendo, tá? Então, se vocês puderem, já marquem o quanto antes. E aí vamos fazer o alinhamento de vocês, o planejamento de vocês, para que a gente possa, para que vocês possam começar 2026 já bem alinhados e sabendo para onde vocês vão direcionar os esforços de vocês para não perder tempo, né? Vamos ganhar tempo, não vamos perder tempo, tá bom? Beijo no coração, prazer enorme também, viu? E até uma próxima ou até as sessões de alinhamento. Tchau, tchau.